Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Lightroom Brasil e hoje eu vou falar sobre o uso de mesa digitalizadora no Lightroom. As mesas digitalizadoras, ou pen tablets, são esta combinação de uma espécie de prancheta e um stylus ou uma caneta que substituem, de certo modo, o uso do mouse no computador. Mas ela tem algumas diferenças fundamentais em relação ao mouse. A primeira é a forma como você segura, porque ela permite um controle muito maior e um movimento muito mais natural, pois estamos habituados desde pequenos a utilizar uma caneta, um pincel ou um lápis. Em segundo lugar, elas são sensíveis à pressão, ou seja, eu posso fazer pouca força na hora de traçar ou então fazer muita força. E dependendo da configuração do programa, isto pode ser reconhecido como diferenças na espessura do meu traçado, na transparência do meu traçado ou qualquer outra configuração que eu queira definir. Você pode encontrar uma série de marcas e modelos de pen tablets no mercado, sendo a mais famosa a Wacom ou Wacom, dependendo da pronúncia que você quiser utilizar. Mas existem outras marcas para você ficar de olho. Uma que anda despontando aí com bastante força é a Huion, que traz tablets aí com bastante qualidade e com preço inferior. Eu ainda não tive a chance de testar uma Huion, vi apenas alguns reviews e alguns testes, mas se você tiver a chance, acho que vale a pena testar e ver aí se compensa essa diferença de preço. O modelo que eu utilizo é um modelo Intuos, que é um modelo intermediário da Wacom. Você tem o modelo One, que é o modelo mais básico, e você tem o modelo Intuos Pro, que é o modelo mais avançado deles. Particularmente, eu acho que a diferença de preço que você encontra na Intuos Pro, ele acaba valendo para quem faz um uso mais artístico, em termos de fazer pintura ou ilustração com ela, porque ela detecta o giro do seu pincel, a inclinação do seu pincel e várias outras características que a Intuos mais simples não tem. Outra vantagem é que ela tem uma série de botões e ela tem uma rodinha que você pode utilizar para aumentar ou reduzir o tamanho do pincel, mas a formatação que eu utilizo o meu equipamento aqui na minha mesa não valoriza muito o uso dela e eu acabo utilizando as teclas do teclado para fazer esta função. Outra coisa importante para mim é o tamanho da Intuos intermediária. Como ela é um pouco menor, ela cabe facilmente na minha mochila quando eu vou dar aula ou fazer alguma apresentação sobre Lightroom, e ela se encaixa perfeitamente aqui no espaço que eu tenho para trabalhar, visto que o meu escritório não é grande e minha mesa de trabalho também não é enorme. Eu vou inclusive colocar uma foto aí para vocês verem como eu organizo na minha mesa esses equipamentos. Como eu sou canhoto, eu tenho a vantagem de poder deixar a minha mesa digitalizadora no lado esquerdo para utilizar e utilizar o mouse com o lado direito. Isto porque eu não abri mão do mouse. Eu particularmente não gosto muito da mesa digitalizadora para o uso cotidiano do computador, quando eu estou apenas navegando na internet, ou então abrindo programas, ou até mesmo quando eu estou no Lightroom apenas trabalhando com os deslizantes ou fazendo a seleção das minhas imagens. Em todos estes casos, eu prefiro utilizar o mouse ainda, porque eu acho ele mais preciso e mais gostoso de trabalhar, porque o mouse está descansado, eu posso soltar ele e ele fica paradinho, o que não acontece com a caneta. Então, quais são as vantagens da caneta? A vantagem é quando você está utilizando um pincel ou fazendo uma seleção, porque ela permite movimentos mais suaves, principalmente movimentos circulares e movimentos que eu preciso repetir. Digamos que eu estou utilizando um pincel e eu preciso passar várias vezes no mesmo lugar. Este movimento com a caneta, principalmente se for um movimento irregular, um movimento circular, e que precisa ser bem orgânico, bem fluido, eu não consigo fazer este movimento facilmente com o mouse. Ele é muito mais difícil de fazer, principalmente por causa da posição em que você segura o mouse. Outra coisa que eu acabo não utilizando por causa da posição dos equipamentos na minha mesa são as Express Key, ou seja, esses botões que a mesa tem aqui em cima e que podem substituir o Shift, o Alt, o Ctrl ou até mesmo incluir funções pré-definidas. Mas eu utilizo os dois botões que você vê aqui na caneta. Eu utilizo, no caso, o de cima para apagar e eu utilizo o de baixo para aumentar a precisão do meu pincel. Esta é uma outra vantagem que eu não comentei da mesa Pro. A mesa Pro, ela pode usar o fundo da caneta como apagar, como se fosse uma borracha mesmo. Neste caso aqui, eu utilizo o botão. Como eu utilizo a mesa nesta posição, eu utilizo este dedo aqui quando eu quero fazer o modo de precisão, então eu simplesmente aperto este botão e ativo o modo de precisão, eu vou mostrar ele mais para frente,
Ou quando eu quero utilizar o apagar, como eu acho desconfortável apertar este botão com este dedo, eu simplesmente giro a caneta e aperto ele com o dedão. E aí utilizo o apagar, voltando ela para a posição normal, quando eu não quero mais utilizar a opção apagar. Então vamos falar um pouco das configurações que eu altero quando eu utilizo a minha mesa. Lembrando que essas configurações elas estão disponíveis para o Wacom Impulse. Se você estiver utilizando uma mesa de uma outra marca, provavelmente vai ter configurações diferentes, mas é possível que você encontre configurações similares. Aqui no painel de configurações da mesa digitalizadora, eu posso criar configurações para programas específicos. No caso aqui eu tenho todas as configurações que vão funcionar para qualquer programa que não esteja com uma configuração específica, e aqui no sinal de mais eu adiciono novos programas e posso gerar configurações específicas para ele. A primeira opção que eu tenho aqui são as Express Keys, e como eu não uso, eu deixo a configuração padrão que vem aí na mesa e acabo não mexendo aqui. Na segunda aba eu tenho as configurações de caneta, e aqui eu altero algumas configurações. A primeira, os botões, como eu falei para você. Eu utilizo o modo de precisão no botão menor e eu utilizo o apagar no botão menor, que eu clico ele utilizando o dedão. Aqui você pode testar também a pressão do seu clique. Então, se eu vier aqui com a minha caneta e der um clique, você pode ver que ele marca ali, ó, o quanto de pressão eu estou colocando, e você pode alterar essa sensibilidade. Uma coisa bacana da Wacom é que você não precisa de muita força na configuração padrão dela para fazer aí a pressão máxima. Uma outra configuração que eu altero é a distância do clique duplo. Aqui eu determino o quão rápido eu preciso ser o meu clique duplo para ser considerado pelo computador um clique duplo. Digamos que eu vou abrir um programa com ícone lá na área de trabalho e se eu mexer aqui, eu configuro o tempo entre um toque e outro da caneta. No caso, eu desligo, porque como eu falei, eu não utilizo a minha caneta para o uso normal do computador. Eu utilizo o mouse e dou clique duplo no mouse. Isso daqui evita que em certas ocasiões, quando eu estou fazendo traçados muito rápidos, seja no Photoshop, seja no Lightroom, ele acabe considerando o meu traçado como um clique duplo. Na próxima aba de mapeamento, aqui tem uma configuração que eu considero muitíssimo importante, que é a área de tela. Como eu utilizo dois monitores, como vocês viram na foto, se eu deixar a caneta englobando os dois monitores, ela fica assim muito rápida, principalmente na horizontal. Então, eu limito ela apenas ao meu monitor principal, que é o monitor 2. Então, a minha caneta, ela diz respeito apenas ao monitor 2. Eu não consigo passar ela para o monitor 1. Então, essas são as principais configurações que eu mudo. E agora eu vou mostrar um pouquinho o uso dela dentro do Lightroom. Eu utilizo a mesa digitalizadora no Lightroom, principalmente quando estou utilizando os pincéis. Acabo utilizando aqui um fluxo pequeno para que eu tenha que acumular diversas passadas de pincel e aí eu consigo controlar melhor o esfumaçamento, o esmaecimento dos meus efeitos. Então, caso eu vá fazer um Dodge and Burn aqui, utilizando a caneta fica muito mais fácil eu conseguir contornar o rosto da criança com precisão e principalmente com fluxo, né, com este movimento de flow, com este movimento orgânico, que é muito mais complicado fazer no mouse. Eu utilizo as teclas de colchete do Lightroom para fazer o aumentar e diminuir do meu pincel. Então você vê, eu comecei por aqui, vou passando várias vezes o meu pincel aqui, porque é onde eu quero o efeito mais forte, e na medida que eu fui saindo, eu vou fazendo menos pinceladas para reduzir a intensidade do efeito nesse caminho. A mesma coisa se eu quiser marcar essa área da criança, aqui, ó. Eu faço 1, 2, 3 vezes aqui e vou reduzindo as passadas na medida que eu vou me afastando para reduzir o efeito. E fica muito mais fácil eu fazer os movimentos que eu quero fazer, movimentos mais fácil, mais rápido e mais orgânicos, movimentos que eu consigo ter uma fluidez que no uso do mouse eu não consigo ter. Então fiz aqui um burnzinho só para modelar um pouco o rosto do bebê e você vê como eu consigo ter um fluxo muito melhor, uma aplicação muito mais sutil e muito mais controlada desse ajuste. A mesma coisa se eu quiser fazer um clareamento, um dodgezinho aqui, eu consigo fazer ele também de forma muito mais orgânica, quase como se eu estivesse maquiando o meu modelo, porque é como se eu estivesse com um pincel passando várias vezes e o efeito se acumulando. Vou fazer um antes e depois aqui, ó. Você pode ver a aplicação do efeito. Como eu utilizo a minha mão direita em cima do teclado e utilizo a caneta com a mão esquerda, fica muito fácil utilizar as teclas de atalho aqui. Então, se eu preciso mover a minha tela, seguro a barra de espaço, movo para onde eu quiser utilizando a própria caneta, solto a barra de espaço, controlo o tamanho nos colchetes e, como eu falei,
eu giro a minha caneta e aperto o botão maior quando eu quero utilizar a função de apagar. E quando eu preciso fazer algum ajuste super preciso, digamos que eu quisesse fazer algum ajuste aqui no olho da criança, eu aperto o botão menor e ele ativa o modo de precisão. O modo de precisão isola uma área menor da minha tela e esta área passa a ser equivalente a toda a área da minha tablet, da minha mesa. Então, os movimentos ficam muito mais lentos e eu tenho muito mais precisão e controle no que eu estou fazendo. Se eu quero sair do modo de precisão, simplesmente largo o botão e ele volta ao funcionamento normal. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você já utiliza mesa digitalizadora, espero que algumas configurações aí, algumas sugestões possam ser úteis para você. E se você ainda não utiliza e trabalha profissionalmente ou é um amador sério em termos de tratamento de imagem, eu recomendo a você testar, praticar. Existe uma curva de aprendizado quando você começa a utilizá-la, mas vale a pena persistir, vale a pena testar bastante, porque ela abre uma série de possibilidades em termos de controle, em termos do que você consegue fazer no tratamento de imagem, tanto no Lightroom quanto no Photoshop. Algumas técnicas, por exemplo, como o Dodge and Burn, são muito mais difíceis de se fazer com precisão utilizando o mouse, enquanto ficam muito mais simples e você consegue fazer alterações muito mais delicadas utilizando a caneta. Então, fica aí a dica para você testar se você nunca testou, praticar e incluir isso aí no seu fluxo de trabalho. No mais, não esqueça de deixar aquele like se você gostou do vídeo e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Fica um grande abraço a todos vocês, até breve e os vejo em um próximo vídeo.